Todos temos uma rotina corrida e muitas vezes imprevistos acontecem. Nessas horas, a quem recorrer? Bancos? Governo? E nossos sonhos e projetos? Como torná-los realidade? Se você é um profissional que possui registro no CREA, a solução está mais perto do que você imagina. Sua caixa de assistência existe para isso, para facilitar sua vida. Mediante a contribuição anual, que na verdade é um investimento, você conta com todo esse suporte exclusivo. E o valor pago volta para você em forma de benefícios, auxílios e seguros. Ser associado da Mútua e estar com a anuidade em dia só te traz vantagens. Ainda não é associado? Acesse o site e faça agora mesmo sua inscrição. Já é mutualista, mas está com alguma anuidade atrasada? Entre em contato conosco. As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Boa tarde a todos. Meu nome é Valdir Graça Júnior, eu sou professor no Departamento de Engenharia Elétrica e Computação da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. A gente trabalha com pesquisa em veículos autônomos e eu vou trazer aqui para vocês um pouco das pesquisas que a gente tem feito lá. Vai ser um pouquinho mais técnico, talvez, mas eu vou tentar explicar elas de forma mais geral para que vocês consigam entender o que precisa para que um veículo se mova de forma autônoma no ambiente. Tá? Então, um dos propósitos para a gente, se puder passar para o próximo slide, dos propósitos da pesquisa que a gente desenvolve, né, como o tema daqui de hoje foi forte, né, em segurança, esse é um dos motivos que a gente desenvolve pesquisa em veículos autônomos, né? Melhorar a segurança, né, e também a qualidade de vida das pessoas, né? E para isso, essas pesquisas que a gente desenvolve em veículos autônomos, a gente tem 3 grandes áreas, né, que compõem esse sistema de navegação, que é a percepção, como você enxerga o ambiente e processa essa informação coletada do ambiente, como você planeja o seu movimento e como você executa esse movimento de forma autônoma. Também a gente pode, eu também, além de veículos autônomos, né, a gente também faz pesquisa também em robôs manipuladores, né, que vocês conhecem aí da indústria, mas que a gente pode trazer eles para mais perto da interação com a pessoa para auxílio nas atividades cotidianas. Mas hoje eu vou falar só dos veículos autônomos. Pode passar, por favor, o slide? Mais um. Isso. Opa. Tá. Essa passagem é autônoma? Não. Eu estou sem o controle para passar. Isso. Mais um, por favor. Por que veículos autônomos? Né? Então, como eu falei, a gente foca na redução, né, do número de acidentes, né? Essa é a motivação por trás do desenvolvimento da tecnologia. Além de, no contexto de cidades inteligentes, assim, o veículo autônomo por si só não vai conseguir
essa melhoria na eficiência, mas se você tiver uma ação dentro de uma cidade de inteligência, essa eficiência no trânsito pode ser alcançada, né? Bom, economia de combustível, já que você tem uma operação pela máquina, né, e você consegue planejar esse gasto de combustível de forma adequada. E também a gente está falando aqui de veículos de passageiro, mas lembrando que também isso pode ser aplicado em veículos de serviço, né, tanto na agricultura, mineração, transporte de cargas e etc., com os mesmos benefícios que a gente falou aqui. Quais são as plataformas que a gente trabalha lá na Universidade de São Paulo? Então, eu trabalho dentro de um grupo, né, que é o Centro de Robótica de São Carlos, e a gente colabora com os laboratórios que fazem parte desse grupo. Então, o projeto Carina 2, né, começou lá em 2012, colaboração do colega, né, o professor Denis Wolff, do ICMC, e a gente tem colaborado com eles. Então, esse foi uma das primeiras, foi, na verdade, segunda, a gente teve um veículo elétrico antes dele, mas a primeira que ganhou destaque na mídia e a gente testou na cidade de São Carlos. Atualmente, a gente está movendo para uma nova plataforma, é um carro mais novo, né? A gente está movendo isso para esse Focus, Ford Focus, que a gente adquiriu faz um tempo, dentro desse projeto, né, de desenvolvimento. Outra plataforma que a gente mais alguns detalhes, né, do que a gente precisa, né, de sensor nesse carro, né? Então, aqui não tem os sensores, né, a foto com sensores, mas a indicação de onde eles estão, mas você precisa, a gente coloca no veículo câmeras, a gente coloca um sensor chamado LiDAR, né, que ele mede a distância dos obstáculos, 360 graus em volta do veículo, com bastante precisão, né, e alcance relativamente bem longo, né. Também radares, a gente tem GPS de precisão para a localização do veículo e, além disso, alguns sensores embarcados no veículo, como sensores que medem aceleração, velocidade, sensores inerciais e o próprio leitura do barramento CAN, né, leitura do próprio carro, que vem de velocidade atual, freio, acelerador, etc. Pode passar, por favor. Essa outra plataforma que a gente tem desenvolvido pesquisa é um caminhão. Então, a gente começou a trabalhar com ele em parceria com a Scania em 2013, 2014. A gente fez a automação desse caminhão, fez testes dentro do campus de direção autônoma, né? Ele segue um trilho, né? Como se fosse um trilho virtual nas ruas, e quando ele detecta um obstáculo através de radar à frente, ele para, né? Então, a gente usa o GPS para que ele grave o trilho e também siga esse movimento. Então, em 2015, teve demonstração, tem algumas reportagens, são trechos de reportagens da mídia que cobriu esse projeto na época. Pode passar, por favor. A gente depois deu continuidade nesse projeto, e em 2016, 2018, a gente fez um protótipo, né? Ele não é operacional, mas a gente fez a automação, né, de um caminhão de transporte de carga, né, de minério, e fez testes, né? Um dos desafios desse problema é que você pode transportar, o caminhão pode estar carregado ou descarregado. Então, imagina que são toneladas que você pode ter a mais ou a menos no veículo. Isso muda muito a forma como você acelera, freia, etc. E a gente fez a pesquisa para o controle desse caminhão, sem ter necessariamente um sensor que mede a carga do veículo. O controle tem que funcionar carregado ou descarregado, né, o veículo. Trazendo para vocês algumas informações sobre níveis de automação, né? A SAE internacional, ela coloca aqui 5 níveis de automação, né? Do zero, que é o carro
dirigindo completamente manual. No nível 1, você já tem algum sistema de auxílio ao motorista, por exemplo, aquele controle, cruise control, né, controle de velocidade, você mantém o veículo numa velocidade constante. O nível 2, você já tem um pouco mais de... o carro consegue fazer um pouquinho mais de auxiliar o motorista em mais algumas tarefas, né? Ele já tem controle do freio, acelerador, do volante, mas a pessoa ainda precisa dirigir o veículo, né? E ele só auxilia nessa direção um pouco mais do que o nível 1. No nível 3, você já pode tirar a mão do volante. Daí o veículo ele já tem sensores avançados, como aqueles que a gente usa nesse veículo autônomo, LiDAR, câmera, radar, etc. Aqui você pode pensar naquele veículo que, por câmera, você pode tirar a mão do volante e ele dirige na estrada sozinho. Agora, ele dirige, só que se ele entra numa área que ele não tem segurança para dirigir, o próprio sistema detecta isso, ele alerta o motorista para que o motorista pegue o volante e assuma a direção. Esse é o nível 3. No nível 4, não tem nem volante, o veículo é autônomo, né? O nível 5 também. Mas a diferença do 4 para o 5 é que no 4 você só dirige em algumas regiões mapeadas, prévias, né? Então você restringe a área de atuação, às vezes até o clima, dependendo da condição meteorológica, você dirige, dependendo não. No nível 5 já é o nível mais alto, e daí você estabelece que o veículo é capaz de dirigir em qualquer situação, né, em qualquer clima, é uma autonomia completa, né? A gente não atingiu ainda o nível 5, não existe solução ainda para o nível 5, a gente faz pesquisa para avançar e para puxar o nível de automação cada vez mais na direção. No nível 4, vocês já sabem, né, existem carros fora do Brasil, já operando de forma autônoma, em regiões restritas. Então, nível 4 já existe soluções para isso. O que precisa para você montar um sistema de navegação e controle desse veículo autônomo? Um dos primeiros módulos é o módulo de percepção, né? Então, primeiro você precisa perceber o ambiente, então pegar aqueles sensores que você colocou no carro, câmera, LiDAR, radar, etc., e você precisa extrair essa informação e o computador processar essa informação e tirar o que é útil dali, né? Pode passar, por favor? Mais um. Então, esse é o nível de percepção, extrair informações do ambiente. Com essa informação, você passa a tomar decisões, né? Daí, o que eu devo fazer? Como é que eu devo me movimentar? Eu devo trocar de faixa, manter na faixa, acelerar, frear, eu devo parar para o pedestre, para o semáforo, etc. Então, você planeja o seu movimento. E no terceiro componente é o controle, né? De fato, você precisa acelerar tantos por cento durante tanto tempo, frear, esterçar o volante, você tem que executar a trajetória que você planejou. Aqui no planejamento, a gente está acostumado a colocar lá no Waze ou no Google Maps, né? Ele planeja a rota, né? Esse é o planejamento de mais alto nível, ele escolhe a rota que você vai te dar menos tempo de trânsito, etc. Mas, se você pensar na rota, esse daí é um nível de planejamento. Depois, quando você começa a executar, às vezes você precisa mudar um pouco a rota, você precisa trocar de faixa, você precisa lidar com a situação real do trânsito. Então, o nível de planejamento ele vai tendo níveis cada vez mais locais, né, também. Pode passar, por favor. Então, na percepção, aqui tem um detalhe, né, do veículo, nesse caso é o Carina, a gente colocou algumas câmeras, né? Então, da mesma forma que a gente tem dois olhos e a gente consegue perceber a profundidade dos objetos, né, no ambiente através dessa visão, que a gente chama de visão estéreo, que a gente pode fazer isso com o computador. Então, a gente coloca duas câmeras, faz o processamento dessas imagens para extrair a profundidade ou a distância que estão os obstáculos. Só que a câmera ela tem uma abertura, né? Ela consegue enxergar um ângulo de abertura.
e dependendo da lente que você coloca, você enxerga mais longe ou mais perto, né? Então, a gente trabalhou aqui com com configurações diferentes para montar sistemas que enxergam longe e perto com segurança. O próximo slide mostra um teste que a gente fez, né, com esse sistema, onde a gente tem um algoritmo de detecção de pedestres, né, para poder trabalhar com esse sistema de longe e de perto. Aqui. Então, aqui tem duas imagens. Essa imagem, ela detecta o pedestre, a imagem à esquerda, né, detecta o pedestre quando ele está um pouco mais perto, e a imagem à direita quando ele está longe, né? Se puder apertar mais uma vez o vídeo, daí. Aqui tem um vídeo da detecção. Então, quando a câmera que detecta longe está detectando os pedestres, depois eles vão se aproximando da câmera, aí o pedestre sai da imagem, né? Porque ele está muito perto, mas daí ele passa a ser detectado na outra câmera. Então, assim, a gente trabalha com distâncias diferentes nessa detecção. A gente também precisa detectar a sinalização de trânsito, né? Então, uma sinalização importante para o veículo se manter na faixa é a sinalização horizontal, e aí você precisa detectar as faixas de trânsito, a guia, né, onde termina a rua, começa a calçada, faixa de pedestre, sinalização de pare, e a gente pode fazer isso fazendo processamento de imagem. Nesse trabalho que a gente começou a trabalhar com redes neurais profundas, né, Deep Learning, talvez vocês já devam ter ouvido falar, então, a processar essas imagens e extrair essa informação da câmera. Um dos desafios, né, é fazer com que esse algoritmo funcione, né, em condições de sombra, de sol. Então, a luminosidade do ambiente externo ela muda muito, e para o computador ele precisa ser robusto o suficiente para detectar, independente da condição de iluminação. Pode parar. Mais um, por favor. Então, aqui a gente consegue construir um mapa, né, da via à medida que o veículo vai se movendo. Pode apertar mais uma vez? Isso. Então, volta, por favor, mais um. Aqui, então, à medida que o veículo vai andando, ele vai construindo esse mapa do ambiente, né? Ele pode coletar essa informação e construindo um mapa dessa sinalização horizontal, né? Outro trabalho que a gente testou foi esse tipo de câmera, que ela é uma câmera que... São várias câmeras, na verdade, cada uma apontando para uma direção, então você tem uma visão 360 do ambiente. E com isso, utilizar isso para localizar o veículo. Mas você não tem o GPS? Sim, só que em algumas situações você tem perda de sinal. Então, na cidade, pelo menos a quantidade de satélites suficientes que a gente precisa para detectar, para localizar de forma precisa o veículo. Por exemplo, em alguns canyons urbanos, quando tem muitos prédios, ou às vezes você tem árvores ao redor, você perde a quantidade suficiente de satélites no sinal do GPS para localizar com precisão. E aí, outros sensores no veículo ajudam a complementar essa localização, como foi o caso aqui que a gente usou a visão, né, a câmera. Pode passar mais um. Esse trabalho já é um pouco mais novo, 2019. A gente tem trabalhado com Deep Learning, né? E aqui a gente, em vez de usar duas câmeras para detectar a distância dos objetos, a gente treinou uma rede neural para detectar a distância a partir de uma imagem. Então, você mostra uma imagem, uma cena urbana, para o computador, e ele já estima para você qual é a distância de cada ponto naquela imagem. Então, a gente treina uma rede para poder extrair essa informação com apenas uma imagem, né? Pode passar. Aqui é só a arquitetura da rede, pode passar, por favor. Então, aqui é o tipo de informação, né, que ele extrai, onde
ali o que está mais quente, né? Laranja, depois vermelho, daí vai para o azul. Azul é o que está mais longe e o laranja é o que está mais perto, né? Então, ela estima essa profundidade. A gente consegue uma taxa de estimação, dependendo da precisão que a gente quer, né? E do tamanho da rede, o poder computacional que você deseja, você consegue de 32 quadros por segundo a 88 quadros por segundo. Então, seria 32 imagens, né, por segundo, ou seja, você tem 32 medidas por segundo do ambiente, né? E daí, dependendo da velocidade do veículo, você precisa de mais ou menos quadros por segundo. Qualquer precisão. Agora, assim, a gente tem... ela não é tão alta quanto a do sensor LiDAR, né? Você vê aqui que na imagem que ele perde a nitidez, né? O contorno dos objetos você perde. Mas você consegue uma informação suficiente para, por exemplo, evitar uma colisão, né? Então, a ideia é mais essa do que a de fazer um mapeamento, né? Então, usar esse sensor para poder tomar decisões. O ideal, sim. O ideal seria que esse sensor de visão ele seja complementar ao LiDAR, né? Então, se você tiver, ou até mesmo ao radar, então você tem informações diferentes, cada uma com uma qualidade diferente, mas que quando você combina, que é o que a gente chama de fusão sensorial, aí você tem um ganha-ganha, né? Você tem o que um sensor tem de limitação, o outro não, e aí você complementa as informações, né? Aqui a gente fez um trabalho de utilizar a rede neural para aprender múltiplas tarefas. O que significa isso? Uma tarefa visual é essa que eu falei, de estimar a profundidade dos objetos. Mas outra tarefa visual é saber, na imagem, o que é carro, o que é pedestre. E do que é carro, onde termina um carro e começa outro, quando você tem uma fileira de carros estacionadas. Então, a gente chama de segmentação de instância, cada instância do objeto. E a gente treina essas múltiplas tarefas visuais numa única rede para conseguir atacar esse problema de forma um pouco mais ampla, né? Pode passar. Nessa parte, então, esses são uns trabalhos de percepção que eu tenho trabalhado. Na parte de planejamento de movimento, às vezes o que a gente está preocupado também é em refazer a rota à medida que você encontra obstáculos que não estavam previstos, né? Imagina que, por exemplo, nessa foto, você tem o veículo, você pediu para ele ir até uma posição de destino, ele traça uma linha reta até lá. Só que no caminho ele encontra esses cones, os sensores detectam o cone. Aí ele precisa refazer o trajeto para desviar dos cones e chegar na trajetória. Se você está numa certa velocidade, você tem que planejar isso com tempo suficiente e executar um movimento que não seja desconfortável para o veículo, para o passageiro, né? E que seja factível, né? Você não vai querer sair, né, executando um movimento que pode gerar, sei lá, no caso de um caminhão, até um capotamento, né? A gente também tem alguns trabalhos que procuram modelar as vias, né, fazer um mapa das vias. Eu falei do trilho, né, que o caminhão segue um trilho virtual. Então, se você pensar como cada faixa da sua via de trânsito como sendo um trilho, e você consegue fazer um modelo desse trilho, um caminho, né, para cada faixa, e você tem esse mapa, né, desses caminhos possíveis, você consegue seguir esses caminhos e planejar a troca, né, de faixa, quando é possível, a entrada e saída de rotatórias. E uma das formas que a gente usa para construir esses caminhos e essas trajetórias são curvas, né, paramétricas, a gente chama clotoide, né, talvez vocês nunca ouviram falar desse termo, mas é uma curva que ela é parametrizada em função da curvatura da pista. E que é natural para o veículo, já que você está querendo seguir um caminho e você esterça o volante, ou seja, você
quando você coloca o volante numa certa posição, você vai executar uma curva com um certo raio. Então, quando você entra numa rotatória, você tem que variar a curvatura, e é o que esse modelo de caminho que a gente usa, ele faz. Pode passar, por favor? Pode ir. E buraco? E buraco? É uma boa pergunta. Eu falei da percepção, né? Você viu aqui, a gente trabalha aqui com... às vezes a gente trabalha com condições ideais, né? Mas esses problemas, buraco, a gente tem lombada, a gente tem valeta, todos esses tipos de obstáculos, né? E a gente precisa também detectar, né? Então, de alguma forma, você teria que detectar esses buracos, o LiDAR é uma solução, a câmera, dependendo do buraco, você consegue ver ou não, às vezes ele pode ficar escondido, às vezes dependendo da luminosidade, mas é uma questão que teria que planejar, né? Aqui a gente pensa só no... Planejar o movimento do veículo, para desviar do buraco, né? Então você tem o centro da faixa para seguir, mas nem sempre dá para manter o veículo no centro da faixa, né? Então é aquela coisa, a gente começa o problema para uma situação inicial, né? E depois você tem que ir adicionando as condições que realmente, de fato, você encontra, né? Como essa. E contornar e adicionar módulos para cuidar de cada uma dessas coisas. Mas é um problema. Principalmente no Brasil, né? A gente vê os veículos autônomos lá fora, né? O trânsito parece tão certinho, né? E aqui no Brasil a gente tem condições que ainda esses veículos não são capazes de lidar, né? Aqui também é assim, para os nossos monitores, dias de chuva, sim. A gente não consegue enxergar. Isso, em dias de chuva, né? Você tem esse problema, tá cheio d'água. Outra questão também, né? Que tem grupos de pesquisa aqui no Brasil. A gente ainda não trabalha com isso, mas tem colegas, né, que trabalham na área de veículos autônomos aqui no Brasil, preocupados, inclusive, com a questão do ciclista e do motociclista, né? Então, é coisa que não é tão comum em alguns países, né? Aqui a gente tem uma quantidade muito grande, né, de motociclistas. Né? Sim. Essa questão do buraco, quando está com dia chuvoso, sim. O know-how do próprio motorista já sabe que lá tem um buraco. Isso. É algo que, assim, ele está sobre o buraco, né? Em dia de chuva é difícil de você até ver, mas você sabe que ele está lá. Então, por que você sabe que está lá? Porque um dia você passou por lá, você viu, provavelmente você caiu no buraco e depois você vai evitar, né? Isso, esse tipo. Exato. Você pode guardar isso no mapa. Você pode manter um mapa atualizado da via, né? Então, você passou lá, você detectou que tem um buraco ou que está em obras, então a probabilidade de você passar de novo e ter o buraco é alta. Então, você já vai com mais cuidado. Ou você tem. Isso. E manter a atenção e verificar que não vai desviar. Isso. Assistência à implementação. Esse daí é um problema de mapeamento, né? A gente ainda não tem trabalhos, a gente está trabalhando com essa parte de mapeamento ainda, mas não nesse nível, mas certamente num sistema autônomo de nível 4 e 5, isso é essencial. E outra, ainda mais que você pode atualizar o mapa dizendo que tem buraco, mas você também tem que verificar se esse buraco continua lá, né? Ou se ele aumentou, se... Então, a atualização do mapa nesse nível, ela precisa ser feita, né? Pode passar, por favor. Aqui tem um vídeo também que mostra vamos ver se ele vai rodar, se clicar mais uma vez. Tem um vídeo que mostra o Carina 2, né, seguindo essa
esse caminho que a gente falou com a curvatura, parametrizado com curvatura. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada no volante, né? O volante, ele se aproxima bem mais do que uma pessoa vai fazer, né? Então, a gente consegue até trocar de faixa, que o vídeo tem um ponto que ele está acelerado, está em 5 vezes. Mas ele consegue seguir o caminho, fazer a rotatória, trocar de faixa, inclusive dentro da rotatória, né? Aqui ainda não tem sensor, nada. A gente fez em condição sem nenhum pedestre, sem nenhum outro veículo. A gente guarda essa curvatura do mapa, a gente cria um mapa parametrizado com a curvatura. Então, a gente fez uma coleta de GPS ao longo do campus, né, coletando todas as faixas. Aí a gente processou esses dados, porque são só pontos, para fazer a conexão entre esses pontos, e o que a gente chama a interpolação desses pontos, para que esse caminho, essa trajetória fique suave, né? Separam e depois rodar no carro. Daí rodaram, é isso. Um problema que a gente está interessado também é de tomada de decisão. Então, imagina que você tem um semáforo e o veículo ele vê o semáforo a uma certa distância, o semáforo tá verde. Qual a probabilidade dele trocar para o amarelo ou manter no verde para que eu consiga passar? Eu devo começar a reduzir a velocidade ou eu posso continuar a velocidade que eu estou? E se eu vi ele em vermelho e ele acabou de trocar no verde, a situação é diferente, né? Eu sei que eu tenho uma probabilidade maior de que quando eu chegar no semáforo ele vai estar em verde. E esse estado, né, do semáforo, que é um estado parcialmente observável, tem uma probabilidade de troca de estado que a gente considera no problema de tomada de decisão. E a mesma coisa com o veículo. Se você vê um veículo à frente, qual é a probabilidade dele continuar a velocidade que ele está ou de frear na sua frente? Que distância que eu tenho que manter desse veículo de forma a ter uma condução segura, né? Então, a gente está preocupado com essas questões e tem modelos para resolver esse problema de tomada de decisão. Isso é nessa figura. Outro problema que a gente chegou a trabalhar é na questão, imagina que eu só tenha uma câmera, não tenha GPS, e eu queira fazer uma navegação pela cidade baseado na imagem. Alguém me deu uma imagem, olha, eu preciso chegar nesse lugar, e aqui está uma foto desse lugar que eu quero chegar. Como é que eu faço para navegar na cidade só baseado na foto do lugar que eu estou querendo chegar? Então, tem estratégias para você construir um mapa visual, né, e aprender a navegar na cidade só com essa informação visual. E também nesse trabalho a gente estava interessado em resolver esse problema, né? Eu tenho uma imagem de onde eu estou e uma imagem para onde eu quero ir. Agora, como é que eu faço para chegar lá? Pode passar, por favor. Aí tem alguns detalhes sobre o trabalho. Pode passar. Na parte de controle, né, que é a execução do movimento, para você fazer esse controle, você precisa saber como que o veículo responde a um comando de freio ou de aceleração, que é o que a gente chama de modelo dinâmico, né? Se o veículo está parado e você pisa com tudo no acelerador, como é que ele vai responder? Ou se ele está em movimento, como é que ele vai responder? Se você pisa no freio. Isso depende da massa do veículo, do quanto que ele está carregado, das características mecânicas dele, etc. E uma questão é quando você consegue equacionar lá em física, né? A gente aprende as equações de movimento e tal, você consegue equacionar e criar esse modelo com equações. Mas e se eu não tenho tanta informação sobre o modelo que me permite equacionar com precisão isso? Eu preciso aprender esse modelo, essa resposta dinâmica do veículo. E em alguns trabalhos a gente estava interessado em aprender, ou seja, que algoritmo de processamento de dados eu posso aplicar para aprender essa resposta do veículo. Então, eu consigo medir a entrada, ou seja, quanto eu acelerei ou quanto eu freiei, e qual é a resposta no tempo do veículo, quanto que variou a velocidade dele.
Com esses dados, eu aprendo a resposta dinâmica do veículo, né? Esse também é um trabalho. E a gente também executou alguns... Eu falei do caminhão, né? Que pode estar carregado ou descarregado. Então, esse modelo dinâmico, ele muda muito. Ele está com algumas toneladas a mais ou a menos. Essa resposta dinâmica muda muito. E aí tem estratégias de executar a trajetória que você realiza que independe da massa. Ela é um controle que a gente chama de robusto à variação de massa do veículo. E a gente aplicou isso nesse projeto do caminhão de transporte de minério. Inclusive para ele, em simulação, né, aqui a gente não testou isso no veículo real, mas em simulação a gente testou ele fazendo uma troca de faixa e trocando de faixa e voltando, né, que é esse movimento de troca e volta. Em simulação, a gente testou com caminhão desse, né, que tem uma caçamba, e também caminhões articulados, né, com duas caçambas. Né? Tá. Outro problema que a gente já estudou também é o problema de economia de combustível, quando você tem o mapa da pista, né? Você sabe a elevação da pista. Então, você sabe que à frente você vai ter um trecho de subida e depois um trecho de descida. Se você tem essa informação do perfil de elevação da pista, você pode planejar de antemão quanto eu devo acelerar ou frear para reduzir o consumo de combustível. Aqui, nesse problema, a gente não considerou outros veículos na pista, a gente considerou um veículo sozinho, mas você poderia talvez trazer para o problema, né, aí se eu tiver outros veículos também na pista, como eu reduzo o meu consumo de combustível nas condições de trânsito atuais que eu tenho. Tem essa estratégia que aqui no slide fala aprendizado profundo por reforço, aprendizado por reforço, né? Vocês podem pensar, assim, para simplificar como que o algoritmo funciona, é um algoritmo de aprendizado por tentativa e erro, digamos assim. Então, você vai aprender a dirigir no ambiente por tentativa e erro. E é claro que não dá para fazer isso no veículo real, né? Senão você vai sair batendo e vai ficar caro, né, a experiência. Mas em simulação dá para fazer isso. E aqui nesse trabalho, a gente ensinou o computador a dirigir um veículo baseado só na imagem. Então, na imagem que ele recebe, ele extrai... claro, a gente usa algumas extrações, então ele sabe onde está a pista, tem que aprender centralizado na pista. Então, mesmo que tenha curvas, ele vai manter o veículo na pista. E essa técnica de direção, ele aprende sozinho, a gente não ensina, a gente vai aplicando essa técnica para que, no final, é como se você estivesse aprendendo a dirigir, só que te dão um carro e vai. E daí você vai tentando, até uma hora você consegue manter o veículo centralizado na pista. Né? Então, esse o trabalho de aprendizado por reforço, ele usa, profundo porque ele usa essas redes neurais, esse deep learning no processo. Pode passar, por favor? Fala. Esse treinamento ele já foi feito em cima de um cenário modelado. Isso é num simulador que... pode voltar a imagem, por favor? Aqui a imagem está pequena, mas é um simulador de vias urbanas. Já fosse a imagem observada, já processada, isso. A inteligência do... Isso. Mas o processamento dessa imagem é um processamento que ele identifica o que é rua, o que é faixa, o que é calçada, o que é árvore. Mas no caso do treinamento, não foi feito o processamento. Ele não diz assim qual é a posição da faixa e como que eu devo esterçar ou acelerar ou frear para manter na via. Isso a gente não ensinou isso. Ele aprende sozinho. Sim. A pergunta O cenário onde tu está treinando ele é um cenário real, real, previamente, já processado? O cenário que a gente treina pensa num jogo realista. É um cenário de simulação
de vias urbanas. Imagina um jogo de... Sim, mas isso. ele foi observado? Não, é uma construção... ele não foi observado, ele não foi construído com base numa cidade real, mas ele se assemelha muito a uma cidade real. Ele não foi observado, a gente não pegou e observou uma cidade e construiu o modelo simulado dessa cidade. Não, nesse caso, a gente tem uma cidade artificial ali, mas a imagem é bastante realista, né? E a gente usa isso. Metaverso? Não é bem o metaverso, é mais aquele jogo de videogame aí que simula um veículo aí. Pensa eu não sei qual é o que o pessoal está usando. Não é 3D, assim, não é 3D, é só uma imagem mesmo plana. É como se você tivesse uma câmera mesmo no veículo, adquirindo a imagem, e essa imagem está sendo processada. Ele não constrói um modelo 3D do ambiente, mas ele aprende a dirigir e manter na faixa. Entendeu? Pessoal, foi a conclusão, né? Acho que aqui ficou meio desformatado, mas pode passar para o próximo. Aqui tem alguns, depois talvez no material que eles vão disponibilizar, são referências de trabalhos que a gente fez em cada uma das áreas que eu falei, de percepção, controle e planejamento, né? Embaixo dos slides também tem os trabalhos. É claro que eu não faria isso, eu não faço sozinho, né? Tem um grupo, os alunos que eu oriento, a colaboração que eu tenho com outros pesquisadores e alunos desses pesquisadores. Então, a gente trabalha em conjunto para desenvolver tudo isso. Algumas pesquisas em andamentos e trabalhos futuros, né? Eu tenho trabalhado com alunos para a gente processar as imagens e ter uma estimação da intenção de movimento do pedestre. Imagina que você está na rua e você vê um pedestre andando pela calçada, mas ele está querendo atravessar a faixa de pedestre ou ele vai continuar andando na calçada? Se ele tem a intenção de entrar na via, né, eu preciso saber se eu preciso tomar uma decisão e frear para evitar o atropelamento, né? E a mesma coisa com veículos, a intenção de movimento de outros veículos para que eu possa reduzir, frear, manter a segurança no trânsito. Outro trabalho é nessa área de mapeamento que o colega aqui ele perguntou, né? Aí buracos, e se o mapa que eu tenho, né, mudar, e se eu encontrar uma situação de obras na pista, e eu preciso guardar essa informação. Então, essa questão de mapeamento, né, é um trabalho que a gente tem interesse, e inclusive também se localizar na via sem tanta necessidade do GPS, usando outros sensores, por exemplo, a visão, a câmera, né, o radar, o LiDAR, né, utilizar isso para localizar o próprio veículo. E também a questão de incertezas, né, foi perguntado aqui da precisão na medida da profundidade, ou da distância dos objetos. E se eu conseguir não só ter uma estimativa dessa medida, mas também o grau de certeza que eu tenho dessa medida. Eu poderia planejar de acordo. Se eu não tenho tanta certeza, eu não confio tanto nela. Esse obstáculo pode estar lá, mas pode estar mais à frente ou mais longe. Em todo caso, eu mantenho a minha segurança, né, a questão mais restritiva para a minha segurança e navego de acordo com a certeza que eu tenho da informação que eu estou coletando. Daí outros processos, né, outros trabalhos também, utilizando aquela questão de economia de combustível, mas melhorando, colocando o problema um pouquinho mais complicado, né, e tomada de decisão. Outro trabalho que não está aqui, mas que a gente tem interesse, é essa questão de fusão sensorial, combinar a informação de vários sensores para obter o melhor de todos eles e aplicar em situações que a gente ainda não vê os veículos autônomos trabalhando, né? Por exemplo, com questões de e se estiver chovendo, e se tiver poeira, neblina, né? Essas situações um pouco mais críticas, né, do ponto de vista do ambiente. Né, os trabalhos que estão acontecendo agora e o planejamento dos trabalhos futuros é ir nessa direção, né? Melhorar esse sistema de percepção para essas situações não tão ideais, né?
Então, eu queria agradecer, né, também nossa pesquisa é financiada pela FAPESP, CNPq, CAPES. Aqui eu estou na ESC, né, Escola de Engenharia de São Carlos, mas eu tenho colaboração com o Instituto de Ciência, Matemática e Computação, do ICMC da USP. A gente está dentro de um contexto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é financiado pela FAPESP, CNPq e CAPES. A gente já trabalhou aí com algumas empresas e a gente tem um projeto dentro desse programa do Rota 2030, né, que é um programa para fomentar essa segurança, dentro da linha de segurança, né, no trânsito. Porque aqui a gente está falando de veículo autônomo, mas essa tecnologia que a gente utiliza para o veículo autônomo para percepção, a gente pode também embarcar num veículo de passageiro para intervir, né, fazer com que o veículo ele tome uma ação para evitar uma colisão, né? Então, a gente pode trabalhar nesse desenvolvimento, né? Trazer essa tecnologia de veículos autônomos para a indústria. Isso já tem sido feito, tem soluções que já existem que te auxiliam nisso, né? Mas a ideia é melhorar cada vez mais, né, a tecnologia que a gente tem. Tá? Então, obrigado. O próximo slide tem o meu contato de e-mail, se vocês quiserem. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela organização do evento, de ter me trazido aqui. Atendendo aqui, a Aline Trindade, ela pergunta o seguinte, endossada pela Fabiane Mascarelli, e se a via não estiver sinalizada ou com a sinalização desgastada? Isso também é um problema, né? A gente... É claro, você está confiando em câmeras, né? E ele está utilizando a informação visual, né? Se você não vê a sinalização, né? Se uma pessoa não vê a sinalização, como é que ela vai atuar, né? Então, é claro, tem alguns algoritmos para lidar com isso, por exemplo, a detecção da faixa. Se você vê o extremo de uma calçada e outra, você pode tentar estimar o meio e se manter, como a gente mesmo faz, né? Então, isso pode ser feito. Mas esse realmente é um problema e uma das direções futuras, eu falei das condições não ideais, é seguir nessa direção, né? É de percepção em condições não tão ideais. Quando você sai um pouco das vias urbanas, asfaltadas, você começa a ir para o campo, daí você vai ter estrada de terra e etc., e você precisa também navegar nessas vias, né? Então, a percepção dessas regiões também precisa ser trabalhada. A gente está movendo nessa direção também, né? Espero ter respondido a pergunta dela. Perfeito, muito bem. João? Nós teríamos mais perguntas, Roger, mas a gente sabe que bem que eu vou agora em seguida, assim, tranquilo. Ai, que bom! Aí, vamos, pertinho, mas não vai demorar muito. Então, agradecemos imensamente. Para os colegas também, mando um abraço na faculdade. Sim, a gente sempre é muito agradecido dessa parceria com vocês.